Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um FDBcast e hoje a gente vai falar um pouco de como melhorar os resultados e hoje temos um convidado muito especial. É uma pessoa que eu conheci tem alguns meses e a gente começou a manter um contato e ele veio fazer um treinamento comigo e eu tive a oportunidade de ir na barbearia dele para estar passando um treinamento para a equipe. Então, cara, é uma pessoa que vai nos ajudar muito hoje. Fala, Igor. Bom demais? Bom, joia? Tranquilo? Graças a Deus. Isso é bom, cara. Tava falando pro pessoal aqui, tem início na live aqui, tava falando um pouco de quando a gente se conheceu e tudo, e hoje vai ser um papo muito da hora, cara. Muito interessante. É bom demais, você tá doido. Cara, desde já, obrigado pela oportunidade, viu? Por estar disponibilizando seu tempo pra gente estar batendo papo. Eu vou procurar ser bem dinâmico pra a gente conseguir trazer um conteúdo muito bacana aqui pro pessoal, fechou? Top. Eu que agradeço, tá doido. É uma honra estar aqui participando. Cara, obrigadão. E como é que tá as coisas aí, cara? Trabalhando muito, graças a Deus. Saí de lá até agora há pouco. Tava atendendo, acabou que eu até mandei mensagem pra você no WhatsApp. Eu achei que eu ia atrasar, mas deu tudo certo, eu moro pertinho aqui. Ah, não, 5 então minutinhos eu tenho em casa. deu tudo bem. O Tudo pessoal tá bem. entrando aí. Cara, eu vou te fazer hoje 5 perguntas e creio que vai ajudar muito o pessoal. Eu vou estar postando essa live também, tá? O pessoal também assistir, vai estar lá no canal. Vou colocar lá no grupo lá, então vocês têm o acesso lá, VIP lá. É, primeira pergunta, cara, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como que você entrou para a área da barbearia ou por que que você entrou para a área da barbearia, cara? Vamos começar então. Eu tenho um pouco mais de 1 ano, 6 meses que eu tô na barbearia. Antes eu era de outra área, completamente diferente. Era da engenharia mecânica, da manutenção de indústria. Na época que eu decidi fazer o curso mesmo de barbeiro iniciante, eu tava na área da mecânica, né, da indústria, só que eu não tinha firmado naquilo. Eu falei, não, eu tô trabalhando muito, tô querendo mudar de área. Aí surgiu a oportunidade aqui na cidade mesmo, até o Igor mesmo, você conhece. Fiz o curso com ele de barbeiro iniciante. E na época minha ideia era de fazer um extra, uma renda extra. Não era nem de ter isso como profissão. Então, tipo assim, eu fiz o curso e às vezes aos fins de semana e depois do serviço eu cortava uns cabelos para ter um dinheirinho extra. Porque o que estava entrando tava. O que eu almejava ter e conquistar estava sempre pouco. Aí eu fiz o curso, comecei a cortar uns cabelinhos depois do curso. Aquelas coisas que a gente acha que quando a gente terminou tá sendo coisa boa, mas hoje eu pago, olha as fotos assim, é normal. A gente vê, o que é isso, velho? Isso aqui eu achava que tava abalando, tava lindo. Você fica até com vergonha de ver as fotos. Aí eu fui trabalhando, trabalhava de dia, de noite cortava os cabelos dos meus amigos, que eram as pessoas mais próximas, que foi me incentivando, foi me apoiando, dando a chance disso. Aí foi quando teve um dia, eu tava mexendo no Instagram. Aí eu nunca tinha visto isso, tanto nem tinha perfil profissional na época. Aí tinha lá no cantinho, no chat, lá tinha pedidos, que eram pedidos de conversa, né? Aí eu entrei lá de curiosidade, eu vi que tava o número 1, nunca tinha reparado. Aí tinha uma mensagem do Diego, da Nelly, me mandou uma mensagem no Instagram, falando que ele ia abrir uma vaga na barbearia, se eu teria interesse, e que eu podia ir lá na barbearia para conversar com ele se eu tivesse interesse. Aí eu fui lá e tal, conversei com ele, expliquei minha situação, que eu trabalhava na indústria ainda, na mecânica, que eu tinha feito somente o curso de iniciante, eu com certeza não entregava da mesma forma que eles entregam lá o serviço na época. Aí ele falou, não, cara, se você quiser, eu vou te dar um curso de aperfeiçoamento, você vai melhorar bastante, eu vou querer ver seu trabalho pessoalmente, eu já vi no Instagram, então você tem muita coisa a crescer. Se você quiser abraçar essa oportunidade, aí você pode começar a partir de semana que vem, começar a trazer algumas pessoas que apoiam seu horário de serviço. Eu não falo para você sair do seu serviço já de cara, porque até mesmo para você aperfeiçoamento e você conseguir manter o seu faturamento lá que você tem no seu serviço. Aí eu comecei, eu fiquei se eu não me engano, foi ano retrasado, uma coisa assim. Eu fiquei de novembro, não, de outubro a dezembro, levando tipo, clientes meus que eu conhecia e trazendo também da internet para ir pra barbearia para mim aperfeiçoar, fazer um corte lá e tal. Eu lembro, tipo, o primeiro cliente que eu levei lá, pô, eu fiquei umas 4 horas, tipo assim, na minha cabeça eu sabia. Fiquei umas 4 horas aperfeiçoando, eles mostrando, não, isso tem que melhorar. E aqui entre Gustavo entrando na minha cabeça e eu sabia que o que tinha que ser feito, só que eu não sabia como tinha que ser feito. Então eu fiquei mais ou menos esses 3 meses aperfeiçoando, foi quando eu entrei pra barbearia. Fichei, saí do meu serviço, comecei lá, arrumei um jeito, eles foram acertaram comigo. Aí foi quando eu entrei na Nery. Fiquei na Nery, fez 1 ano em dezembro passado agora, que eu tô lá. Vai fazer mais ou menos uns 8 meses. Vai fazer mais ou menos uns 8 meses, uns 8, 6 meses que o Diego me colocou no cargo de liderança lá.
E desde então nós estamos crescendo, procurando aprender cada dia mais. Às vezes a vida mostra pra gente que a gente não sabe todas as coisas, que cada dia a gente aprende mais. E eu tô gostando demais. É um desafio, né? A área de liderança é um desafio para todos nós, cada dia a gente aprende mais coisas. E como lidar com pessoas. Pessoas são diferentes pensamentos, então a gente aprende cada dia mais isso aí. Essa aí é a minha trajetória até hoje. Cara, legal, velho. Mostra assim, o ser humano são vários tipos de mentalidade, então a gente precisa saber lidar com elas, e principalmente quando a gente está num posto de liderança, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar em nós a questão do líder, principalmente quando a gente é mais novo. Então, quando a gente tem menos tempo até de trabalho de muitos barbeiros, aí o cara até pensa, nossa, vou ter que escutar esse cara, vou ter que ficar dando ouvido, olha só. Mas legal, velho. Acho que a sua história, como a maioria de muitos, eu também, antes de virar barbeiro, eu trabalhava na área da logística, então eu entendo aí que você passou, e eu vejo que é muita gente também que passa por esse momento, e acho legal, cara. E parabéns, velho, que você tá gostando, bom que você tá gostando também, porque da mesma forma também, hoje eu amo, cara, essa profissão, e porque a possibilidade que a gente tem de transformar vidas é muito grande, é muito amplo, não é só aquela coisa cortar cabelo, é muito mais, cara, é muito Uma mais. frase que eu levei para a vida desde aquele treinamento que você chamou para ir aí em Betim. É que a gente tem que ser luz na vida da pessoa e as pessoas serem luz na nossa vida. A gente aprende coisas e a gente faz eles aprender com a gente também. Eu acho Não, que cara, isso é bom. Cara, uma segunda pergunta aqui, na sua opinião, vendo todo o nosso cenário, uhum. quais tipos de comportamentos que o barbeiro deve ter dentro da barbearia, cara? Quando a gente fala no quesito dele atuar em alta performance, igual você hoje dentro da Nery, aquele dia que eu fui dar o treinamento aí, acho que tinha 3 meses, né, consecutivos que você estava batendo recorde do pessoal de vendas, hoje você já é líder aí dentro. Na sua visão, quais os comportamentos que o barbeiro hoje precisa ter dentro da barbearia se ele quiser atuar em alta performance? Sim. Uma coisa que eu falo muito com o pessoal lá, com os meninos, o pessoal da equipe, é que eu saio de. Uma coisa que eu saio de pensamento meu, eu saio de casa, querendo ou não, no fim das contas, todos nós saímos de casa para fazer o ganha-pão, fazer dinheiro e tal. Então, tipo assim, uma coisa que eu não quero pra mim, que eu não trago pra mim, é que se eu tô com tempo ocioso, eu não vou ficar ali rolando rios pra cima e pra baixo, porque a gente troca tempo por dinheiro. Nosso tempo, se o tempo fosse possível comprar, tipo assim, numa loja, o tempo seria o produto que valeria mais, porque o tempo vale muito mais que o dinheiro. A gente troca tempo por dinheiro. Então, um comportamento que eu incentivo muito das pessoas, tá com tempo ocioso, procura achar alguma coisa para fazer, tipo assim, eu tenho que melhorar em tal coisa, eu quero fazer um curso, vou ver um vídeo na internet, ou então ver alguma coisinha mínima que seja, que você tem que fazer na barbearia, tá desorganizado e tal. Isso é uma coisa que nós da equipe lá, a gente tá tendo essa proatividade. Na questão da proatividade, a gente tá melhorando muito, cada dia mais. Então, são coisas que a gente acha que é minúsculo, que não faz diferença, mas no seu resultado no mês, no fim do seu dia, você fala assim, a minha energia melhorou, a minha expectativa do que eu tinha que fazer, do meu próximo cliente que vai vir, eu vou oferecer isso, eu vou mostrar isso para ele, que a gente pode melhorar, a imagem dele tá assim, assim, assim. Então, essas coisas tudo mexe com o seu alto astral, e principalmente que quando você vai para um atendimento determinado, que você vai mudar a perspectiva da pessoa, que ela pode mudar, tem uma coisa para melhorar, seu atendimento muda completamente. Todo o seu, tipo assim, às vezes a pessoa, ela mostra interesse num produto que você nunca pensou em falar com ela. Então, acho que base de tudo, uma coisa que eu levei, às vezes eu saio de casa de manhã, procuro fazer primeiramente uma oração. Eu agradeço a Deus. Eu peço, uma coisa que eu peço é proteção e oportunidade. Na verdade, não é uma oportunidade, na verdade, conseguir enxergar as oportunidades do dia. Todo dia a gente tem uma oportunidade de alguma coisa. E oportunidade, às vezes, bate uma vez e fala na sua porta, e talvez na semana que vem tá na porta de outro barbeiro, tá na cadeira de outro barbeiro. Então, aproveitar a oportunidade, saber enxergar melhor, ter uma marca expandida das coisas. Então, isso para mim é o princípio básico para a pessoa conseguir estar em alta performance, sempre evoluindo. Não que eu falo que eu sei de todas as coisas, não, cada dia eu aprendo cada coisa a mais. Só que eu, de uns meses para cá da minha vida, comecei a consumir conteúdos que me fez ter esses resultados. E hoje eu paro para analisar e falo assim, é isso que eu mudei, então é isso que eu trazer resultado. Então eu vou continuar mudando para melhor. Para mim é isso, em questão de alta performance, parte desde o primeiro minuto que você acordou, que você abriu o olho e você decidiu, hoje vai ser o dia. Cada dia é o dia, não vai ser o dia de amanhã, não, vai ser hoje. Então, procuro fazer hoje. São essas pequenas coisas que eu acho que fazem diferença. Quem está de fora enxerga isso muito bem.
Cara, e olha pra você ver como é que é, as coisas são iguais em qualquer lugar. Uhum. Em que sentido? Você falou algo sobre o comportamento de aproveitar o tempo para poder estudar, não ficar rolando, ficar vendo vídeo à toa. Sim. Quando eu entrei na Bruno Brito, cara, uma das coisas que me ajudou muito, cara, foi o molde da minha mentalidade de aproveitar o tempo que eu tenho para quê? Para estudar, para Uhum. ver alguma coisa que vai acrescentar na minha mente. Não que seja errado parar um tempo para ver um vídeo engraçado ali, legal, eu acho isso bacana também, e é importante para nós como seres humanos. Mas a partir do momento que a gente pega esse tempo, ali 3, 4 minutos, 5 minutos que a gente tem, às vezes uma hora, cara, é muito melhor a gente estudar, porque a gente está absorvendo conhecimento e aquilo acaba ajudando a gente na nossa performance. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, uma terceira pergunta. Na sua opinião, hoje, vendo o cenário aí da sua região e o cenário nosso num contexto geral, porque a área da barbearia, os barbeiros estão crescendo muito, tá aparecendo muito barbeiro. Mas eu queria que você, na sua opinião, hoje, quais são os erros que os barbeiros mais estão cometendo? Aonde eles estão mais pecando, cara? Se você vê que é na questão do atendimento, na questão da venda, se é a questão do cuidado. Então, na sua opinião, assim, aonde você está vendo que os barbeiros estão mais pecando? Pô, cara, hoje eu vejo de uma forma geral que a gente vê muito sobre vídeo, o pessoal falando isso em palestra, principalmente as pessoas mais influentes. Assim, você tem que procurar, igual você mesmo já falou, às vezes em treinamento com a gente, tem que procurar entender o que a pessoa busca, e se a pessoa busca, sei lá, eu quero fazer uma barba alinhada, eu quero fazer a curva, que eu não quero as duas linhas retas, eu quero fazer a curva. Beleza, eu vou fazer a melhor curva que eu posso fazer. Então você tem que procurar entender o que o cliente quer e fazer o melhor. Se você sabe fazer melhor aquilo, você vai fazer o que ele quer, mas você vai fazer da melhor forma, porque você é capacitado para isso. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente acha que a gente sabe o que é o melhor para o cliente e deixa de fazer o que ele procura. Ah, pô, nem igual, a gente sabe, nem todo cliente combina a barba italiana. Você tem que saber analisar a proporção, isso entra na parte do visagismo. Então, às vezes você vai fazer uma barba italiana no cara e talvez vai ressaltar mais ainda a bochecha, porque não faz sentido para ele. O cara não tem um volume necessário para fazer uma barba italiana bacana. Então, às vezes, a gente peca muito nessas coisas, que a gente sabe o que é a expectativa do perfeito, a gente busca replicar isso em muitos clientes, só que não faz sentido para ele. Talvez o cara senta nessa cadeira e você fez uma vez com um corte texturizado e tal, aquela coisa toda, barra muito bem feita, só que na próxima vez o cara não vai agendar por conselho porque não ficou satisfeito, não é aquilo que ele buscava. E muitas das vezes os clientes não falam. Tipo, não queria que fizesse isso, não gostei. Só vai falar quando sentar na cadeira do outro, você, fulano fez isso, eu não gostei, pronto. Acho que muitas das vezes a gente peca nisso. Nessas coisas de saber entender o que o cliente busca. E isso liga uma coisa também, a questão de vendas. Se você entender o que ele busca, você com certeza vai ter um nicho de várias soluções ali, de produtos ou serviços que vai proporcionar aquele resultado para a pessoa. Então, querendo ou não, isso liga uma coisa na outra. A questão do atendimento, entender o que o cliente busca e saber filtrar e buscar uma solução para ele. Que eu falo que, tipo assim, hoje eu tenho um pensamento. Eu não sou um barbeiro, eu não sou um vendedor, eu sou solucionador de problemas. Então, se o cara tem um cabelo, tá com muito volume incomodando ele, eu sei que eu vou ter que fazer um corte, uma barra que vai tirar esse volume. Então, eu estou solucionando o problema dele. Então, é isso. Tanto em serviço, tanto em produto. Acho que a gente peca muito hoje em dia em buscar algo perfeito, só que não é o ideal que o cliente busca. Minha visão essa é o principal. Cara, eu vejo isso mesmo. Tem muito barbeiro que às vezes não. O maior erro do barbeiro é querer cortar de acordo com a técnica dele. Uhum. Porque nós temos uma visão técnica, nós temos um olhar técnico, só que talvez não é aquilo que o cliente quer. Quantas barbas, cara, eu já... Somente depois que eu fiz o visagismo, que eu comecei a entender mais a estrutura de rosto, quantas barbas, quantos cabelos que eu já fiz, tipo, nossa, vai ficar perfeito em você, e ficou. Só que o cliente, ele, não quero isso, eu quero voltar ao normal. Mas isso aí eu vejo muito nos barbeiros. E, por um lado, eu vejo um ponto positivo pra gente, que, assim, pra gente que procura entregar o diferencial, já que a grande maioria tá fazendo o que elas querem, a gente acaba entregando com mais excelência ainda, mais trabalho. Isso é bacana. Cara, agora falando em vendas, passa aí pro pessoal aí 3 dicas de vendas, cara. O que não pode faltar na hora de você estar vendendo ou produto ou serviço extras?
até mesmo as formas que você utiliza aí, cara. 3 dicas de venda por Nery Bar. Para mim, os 3 pontos principais. A primeira é a conexão com o cliente. Sem ter uma conexão que você cria de acordo com o tempo que você vai atendendo ele. Tem cliente que, no primeiro atendimento, o seu assunto bate com ele, o jeito é o mesmo que o dele, e ele se identifica muito com você, então flui muito mais fácil um serviço extra, uma barba ou um produto. Agora, para mim, a questão da conexão, a autoridade, você está muito ligado à autoridade também, a postura que você faz o atendimento, que você recepciona o cliente. Então, a forma como você explica aquele resultado que você vai chegar, aquele produto, isso aí, às vezes você vai oferecer um produto, um serviço, e você, tipo, gagueja, ou então pensa muito para falar, o cliente percebe isso. Às vezes a gente acha que não percebe, mas percebe. Quando a gente domina aquele produto ou serviço e fala tranquilamente, conversando para a pessoa um tom de conversação, a pessoa compra o seu assunto. Então, tipo assim, flui muito mais fácil. Então, para mim, os principais é a questão da conexão, autoridade, e o terceiro é a própria venda. Sua imagem se vende. Então, se você não investir na sua imagem, a pessoa ela vai ver uma pessoa que tem uma imagem diferenciada e vai, pô, vou com aquele cara lá. Primeira venda que a gente faz é a própria imagem. Esse é o pensamento que eu tenho. Se a gente não tem uma imagem legal, se a gente não pensa em buscar trazer uma importância para a nossa imagem, igual, por exemplo, o cara sentar na minha cadeira, eu falar pro cara, o cara que nunca fez sobrancelha, a sobrancelha toda cheia de excesso, eu falo, pô, cara, você nunca fez sobrancelha, vamos fazer e tal, que isso vai melhorar sua imagem, seu olhar tá desfocando, você tem um olho claro, tá passando uma imagem suja, e o cara olha pra mim, minha sobrancelha é toda suja de excesso, eu nem faço sobrancelha, tipo assim, na cabeça dele, pô, ele não vai falar, mas ele vai falar, tipo assim, pô, você nem faz sobrancelha, como essa sobrancelha tá falando pra mim fazer, porque tem que melhorar a minha imagem? Não vai fechar, entendeu? Então, isso aí, o primeiro ponto para você fazer uma venda, executar um serviço, fazer alguma coisa, primeiro você tem que investir na sua imagem, em questão de vestimenta, roupa, como você se porta ali no dia a dia, como você conversa com o cliente, os assuntos, evitar a questão de ficar falando gíria e tal. Somente se estiver falando em tom de voz, todo mundo vai escutar. Então, primeiro é a própria venda, a sua imagem. Depois, para mim, vem a questão da conexão e depois a autoridade. Porque se você tem conexão com o cliente, você passa uma autoridade para ele. Então, as vendas fluem muito mais fácil, entendeu? Às vezes, nem sempre as técnicas que você executa um serviço vai fazer você vender ou você executa uma venda. Às vezes, para mim, esses pontos são os principais. Para mim, é o que me ajuda, é o que me faz meu dia a dia crescer, tá evoluindo. São esses 3 pontos. Eu falo com o pessoal lá também. Cara, isso aí é bom. Você tá falando um negócio da sobrancelha. Hoje eu até pedi o Ender para fazer a minha, porque... E olha que legal, cara. Às vezes a gente tá na correria, a gente esquece. Hoje de manhã eu atendi um cliente, aí eu vendi a sobrancelha para ele. Ele olhou para minha sobrancelha, cara, e falou, legal, você vende sobrancelha toda hora, mas a sua também precisa fazer, cara. Aí eu tô assim, nossa, velho, e tinha um tempo que eu não fazia. Aí eu peguei, corri no Ender e falei, cara, liga minha sobrancelha aqui pra mim, porque eu preciso me vender, que é isso que você falou, que é o mais certo, cara. Eu acho que você falou 3 pontos que são muito importantes, que é a questão da conexão. Sem conexão a gente não vende. Então, se o cliente ele não estiver ali conectado com a gente, não rola. A questão da autoridade, eu vejo isso muito extremamente importante, a questão da autoridade. Eu acho que o cliente ele precisa olhar pra gente e se sentir confiante. Sim. E é igual você falou, tá na venda ali, gaguejou, se for um cliente muito sagaz, se for um cliente que entende de venda... Aí ele vai te encurralar ali, perguntando, você vai ficar mais nervoso e vai... Vai chegar uma hora que você não vai saber nem responder a pergunta que ele fizer pra você. Hoje eu comecei a utilizar... Hoje não, assim, de um tempo pra cá, até depois que eu fui dar o treinamento pra vocês, eu comecei a utilizar uma abordagem diferente com os meus clientes, velho, que tá sendo muito bom para mim, os resultados estão melhorando muito. E a questão da imagem, cara, isso é importante mesmo, a gente precisa tá bem alinhado. Vou até dar um exemplo, igual hoje a minha cartela de clientes é muito empresário que eu atendo, cara. Sim. Empresário, quer ver? Tem até o Itarley entrou aí, o Filipão entrou, forte abraço pra vocês, cara. Então, tipo assim, são empresários fortes, velho, dentro aqui de Betim. Então, assim, se eu não tiver... Agora eu fico imaginando, se eu tivesse... Não que seja ruim, né? Mas se eu tivesse de bermuda, de tênis, de camiseta, cara, eu não passaria credibilidade e autoridade para esses clientes. Então, a gente precisa estar bem. Cara, uma última pergunta, e essa eu creio que é a pergunta mais importante. Você sabe que eu tenho uma pergunta que ela é a pergunta alvo de toda conversa que eu tenho. E vou repetir para você já disse uma vez no treinamento nosso,
mas eu vou te perguntar novamente. Hoje é o último dia do Ramon, hoje às 23h59 acabou, então você tem a oportunidade de deixar um recado para a sociedade, para a galera que está assistindo a live aí. Qual seria esse recado que você deixaria para toda a sociedade, cara? Pô, cara, é uma coisa que eu tô aprendendo muito, comecei a pegar o hábito de ler recentemente, que eu tô vendo isso na maioria dos livros que eu tô lendo, é que eu preciso melhorar, é na questão de humor, principalmente na parte da manhã, onde que eu vejo que isso me atrapalha muito na questão de alguns relacionamentos pessoais de vida mesmo e também às vezes profissionais. Então eu tô começando, tipo assim, eu tô levando, não é que eu levanto reclamando da vida, de forma alguma. Cada dia eu levanto, eu agradeço, que eu sei que é uma oportunidade de eu buscar crescer e alcançar algum objetivo bem mais fácil. Mas eu falo na questão de, tipo assim, de ser uma pessoa, tipo assim, não precisa a gente ficar rindo pra tudo, só que de transparecer a pessoa que eu realmente sou. Às vezes eu tô focado tanto no que eu quero naquele dia fazer, só que eu não transpareço a pessoa que eu sou essencialmente. Eu sou uma pessoa que rio muito, gosto de dar risadas, de brincar, de zoar. Só que quando eu tô focado no meu dia a dia ali, eu saio de casa pra trabalhar, às vezes eu meio que foco, tipo, igual um burro aqui, ó. Coloco sem viseira que quero olhar só pra frente, no que eu busco, no que eu vou fazer, nos clientes que eu vou atender. Eu vejo que isso aí me atrapalha muitas vezes no relacionamento interpessoal do dia a dia. Então, eu acredito que eu tenho que melhorar muito nisso. E um recado que eu daria é que a gente às vezes parar e analisar quais são as coisas que a gente pode melhorar e que fazem diferença. Porque às vezes a gente tem consciência do que a gente tem que melhorar, só que a gente não dá tão importância. Às vezes a gente acha que é uma minúscula coisa, isso aqui não vai mudar muito. Mas são nessas minúsculas coisas que se a gente fizer, vai fazer diferença na nossa vida, no dia a dia, nos nossos resultados. Então, um recado que eu dou é isso. Às vezes, a gente acha que, vou fazer só o básico, porque eu tenho que fazer isso, não vai mudar. Mas, às vezes, uma coisinha que você acha que você vai fazer, faz total diferença. O recado, acho que, basicamente, a primeira coisa que eu vejo pessoalmente é isso. São as pequenas coisas que fazem resultados. Até é uma coisa meio que todo mundo fala isso, mas é o que faz mais sentido mesmo. Para mim, é isso. Mano, você falou um negócio aí que, assim, pequenas coisas que dão resultados. Isso aí é tão simples de fazer, cara, mas uma coisa que eu aprendi é que o simples e o básico, ele não é para todo mundo, cara. Não é. Então, tem todo um contexto para se resolver isso. E, cara, legal. Brigadão. Eu que agradeço. Foi bom pra caramba o papo. Te agradeço pela oportunidade, pela disponibilidade do seu tempo em estar disponibilizando aqui pra gente estar conversando, e a galera toda que viu também participou e viu. O pessoal que ainda está online aí, que ainda não segue o Ramon, segue ele aí, que o cara é brabo mesmo na questão de vendas. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, então, um cara muito brabo em vendas mesmo. E, Ramon, brigadão, cara. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe aí a barbearia, que os projetos venham crescer ainda mais. Manda um abração pro Nery aí, tá? Para toda a equipe, o Igão acabou de mandar uma mensagem aí, para toda a equipe. E, mais uma vez, cara, brigadão mesmo pela disponibilidade do seu tempo. Show? Então, eu que agradeço, mano. Muito obrigado pela oportunidade. Nunca tinha participado, gostei demais das perguntas objetivas e acho que, com certeza, eu aprendi com as perguntas que você me fez lembrar do propósito de cada pergunta e, com certeza, ajudou alguém que estava vendo o vídeo, alguém que precisava dessas respostas e perguntas. E eu agradeço demais pela oportunidade, cara. Sempre que precisar, qualquer coisa, tamo aí, mano. Só tenho a agradecer. Desde os dias que você ofereceu a oportunidade de treinamento lá, você desbloqueou uma coisa na minha mente, uma coisa na mente do Diego, e a gente trouxe o pessoal também. Cada dia mais seus vídeos também vem motivando a gente a melhorar na questão tanto do visagismo quanto de pessoa. Você é um cara show, mano. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, irmão. Fechou, meus queridos? Esse foi o FDBcast de hoje com o Ramonzinho. E não se esqueçam, segunda-feira que vem, às 8h32, vamos ter mais um papo. E, Ramon, os próximos que tiver, eu vou te convidar, meu querido. Eu quero que a gente fala sobre bastante coisa. Fechou? Tamo junto demais. Obrigado. Muito obrigado e uma excelente noite para você, viu? Falou, com Deus. Falou, com Deus.